Olá, eu sou Elias Evangelista, sou advogado, professor universitário e presidente do IAPA, que é um instituto que trabalha, que atua no aperfeiçoamento da prática da advocacia por meio de cursos práticos online, sempre acompanhado de materiais de apoio. Nesse nosso debate, nesse nosso encontro, nós estudaremos os caminhos e descaminhos da área previdenciária no ano de 2015, com o objetivo de auxiliar você, advogado, a implantar a área previdenciária no seu escritório ou a desenvolver essa área previdenciária. Fiquem à vontade para deixar aqui as suas dúvidas no e-mail que está aqui abaixo desse vídeo. Eu responderei essas dúvidas pessoalmente e também para fazer comentários sobre esse nosso debate, sobre esse nosso encontro. O objetivo desse nosso debate, desse nosso encontro online, é realmente auxiliar, ajudar os advogados, seja na área da implantação ou do aperfeiçoamento ou de desenvolvimento do conteúdo e da área previdenciária dos seus escritórios. E faremos isso por meio de uma reflexão conjunta, seja por meio da minha experiência nos últimos 10 anos na área previdenciária, dos meus acertos e erros que tive nesse período e aquilo que realmente deu certo para a gente. E essa troca de experiências, ela certamente é muito bacana, ela é muito relevante. Antes de a gente ingressar diretamente aqui no tema, diretamente no nosso ponto, gostaria de fazer um agradecimento aqui à Thaisa Vitória. A Thaisa Vitória é a idealizadora, então, desse fórum fantástico, que é um fórum que ele é formado por diversos profissionais, não apenas profissionais ligados à área do direito, mas profissionais com conhecimento em ciências diversas, como psicologia, administração de empresas e profissionais da área da saúde, todos com um objetivo comum, o objetivo de auxiliar você a transformar não apenas a realidade profissional, mas também os contornos pessoais da sua vida. Para a gente ingressar aqui no nosso tema, no nosso debate, eu gostaria de citar aqui um profissional no campo das ciências políticas, que é o professor Luiz Mauro. O professor Luiz Mauro, ele recentemente gravou um vídeo e ele indica um pensador britânico, ele cita um pensador britânico chamado Nick Coldry. O Nick Coldry, ele tem um livro bem bacana, bem interessante, chamado Por que a Voz Importa? E nessa obra, nesse livro, Por que a Voz Importa?, esse autor ele faz um paralelo entre a voz humana e a política, de modo que ele relaciona que os países, por exemplo, que praticamente não têm uma voz efetiva, a voz desse país, quando ela não é ouvida, esse país se afasta cada vez mais da democracia, existindo aí uma grande desigualdade entre as nações. Ou seja, a partir do momento que aquele país ele é ouvido, essa desigualdade entre as nações ela reduz. E não é diferente isso no campo da advocacia. No campo da advocacia, essa correlação entre falar, se expressar efetivamente e ser ouvido, e a relação disso com o trabalho do advogado, ela é extremamente unida. Uma vez que os advogados, que simplesmente cujas vozes não são ouvidas, eles estão fadados a dois caminhos, ou eu diria até dois descaminhos. O primeiro é que esse advogado ele fique simplesmente na vala comum, no senso comum, onde 70% a 80% dos escritórios de advocacia atualmente se encontram. E, eventualmente, se a sua voz ela simplesmente não é ouvida em hipótese alguma, esse advogado ele nem vai integrar essa vala ou esse senso comum. Ele simplesmente estará fadado à inexistência no contexto atual, no contexto jurídico. Daí a relevância da voz humana, da voz do advogado, e isso estritamente está relacionado com o seu posicionamento. O seu posicionamento seja por meio da sua religião, no seu bairro ou na sua cidade. Note, por exemplo, o Gandhi. Gandhi ele não foi a primeira pessoa a falar sobre a independência da Índia. Milhares de pessoas antes de Gandhi já falavam sobre a independência da Índia. Contudo, o Gandhi foi o primeiro a ser ouvido. E o reflexo disso é que ele não foi ouvido apenas na sua religião, no seu país, mas ele foi ouvido em todo o mundo. Daí a relevância e a correlação entre a voz humana, o posicionamento do escritório, o sucesso ou simplesmente a inexistência desse escritório no atual mercado jurídico.
E justamente para isso, eu trago aqui, pelo menos as minhas recordações, as minhas lembranças, quando comecei a exercer a advocacia lá atrás, há 10 anos, e no começo do meu trabalho como advogado, o meu conhecimento jurídico no campo previdenciário, a minha linha de atuação dentro do campo previdenciário e o meu planejamento, ele simplesmente não existia. Eu não tinha conhecimento técnico jurídico no campo previdenciário e, por consequência, o que acontecia no meu dia a dia? Os profissionais ou os trabalhadores, no caso, que ingressavam no meu escritório, eu simplesmente prospectava esse cliente, colocava a carteira de trabalho dentro de uma pasta, fazia ali um prévio atendimento e sem conhecer, sem saber efetivamente se ele tinha ou não direito a determinada ação jurídica, a determinada concessão de benefício ou a revisão, e eu simplesmente atendia esse cliente, falava que ele tinha direito, e essas pastas se acumulavam no meu dia a dia, essas pastas se acumulavam ao meu lado, até o ponto de eu perceber simplesmente que 10, 20, 30, 50 clientes que eu já possuía ali em pouco tempo no campo do direito previdenciário, simplesmente 10, 20% daquilo efetivamente tinha direito, e o restante não tinha direito. Nascia aí um grande transtorno na minha vida, porque eu prestava na prática um serviço muito grande para aqueles empregados, para aqueles trabalhadores. Primeiro, porque gerava uma expectativa de direito, que ele possuía ou não direito a uma revisão ou a concessão de uma aposentadoria. E num segundo momento, porque eu tinha que devolver isso para ele, automaticamente não existia indicação, simplesmente ao contrário, né? Existia uma perda muito grande de trabalho meu e um desserviço prestado muito grande para esse trabalhador, para esse empregado que buscou então apoio jurídico e não tinha. Isso porque simplesmente eu não possuía conhecimento jurídico específico no campo previdenciário. O meu conhecimento jurídico, ele era, e ainda é, né, em diversos setores, porque eu entendo que o conhecimento, a gente tem que sempre se pautar na busca constante pelo conhecimento. Mas, à época, 10 anos atrás, esse conhecimento jurídico na área, no contexto previdenciário, ele praticamente não existia, eu simplesmente atendia a todos que vinham no escritório e, por consequência, isso gerava realmente, transtornava realmente o meu dia a dia e a vida desses trabalhadores. O planejamento em relação a atendimento, em relação a trabalho, da mesma forma ele não existia. Eu atendia basicamente todos os dias, seja clientes novos, seja clientes antigos, e não havia simplesmente um sincronismo ou uma organização de datas. E esse é o primeiro ponto que sempre foi de uma forma estritamente equivocada no meu dia a dia, e eu acredito que no dia a dia de vários advogados no campo previdenciário, mas que pode ser melhorado, que pode ser trabalhado. Da seguinte forma, o primeiro ponto, o advogado ele deve, de forma clara, de forma efetiva, dividir os dias entre atendimento, entre trabalho e, claro, os dias que ele possui audiência ou trabalho fora do seu ambiente de trabalho. E isso tem que ser bem claro, bem objetivo. Eu digo uma coisa bem clara para você. Você deve simplesmente informar o seu cliente os dias de atendimento. Você não pode atender esses clientes fora do prazo, exceto clientes que são ações novas, que são clientes novos. O seu cliente, ele vai se acostumar com o tempo, principalmente no campo previdenciário. Eu não estou dizendo em relação a outras áreas do direito, mas no campo previdenciário, no nosso dia a dia, nós lidamos com uma grande quantidade de pessoas que buscam por atendimento, que têm por vezes mais tempo que outros profissionais de outras áreas do direito, mas esses profissionais do campo previdenciário buscam por um atendimento constante no escritório de advocacia. Quando você delimita o tempo de atendimento, os dias de atendimento, por exemplo, atender às terças e às quintas-feiras, isso facilita muito o seu dia a dia, permite com que você trabalhe nos demais dias da semana e o mais importante, que você faça o atendimento a esses clientes com bastante cautela, com mais calma e da melhor forma possível. No campo do conhecimento, é legal a gente relembrar, o Sócrates, por exemplo, ele tem uma frase que ele fala que a única sabedoria verdadeira está em saber que você não sabe nada. Então a busca pelo conhecimento, ela deve ser realmente constante, e eu não digo isso em relação apenas a um curso de pós-graduação ou a um simples curso de extensão, mas o profissional no campo previdenciário buscar todas as atualizações necessárias para o seu dia a dia, para exercer a profissão com bastante cautela, com bastante calma. A gente avança ainda dentro dessa parte estrutural aqui da macieira, para a gente explicar o seguinte, não apenas o conhecimento jurídico, mas essa estrutura física, o banco de dados, o ambiente organizado e uma equipe treinada são fatores, eu diria que essenciais
para o trabalho, para o exercício da advocacia previdenciária. E isso porque, note, há vários anos atrás, há 7, 8 anos, nos primeiros anos do exercício da minha atividade, esse tipo de ambiente organizado, ele realmente também não existia no meu dia a dia. A ponto de, eu nunca esqueço um caso bem claro que foi do senhor Arlindo. O senhor Arlindo compareceu um dia lá no meu escritório e antes mesmo que ele já chegasse ao atendimento, a minha secretária, que também não possuía treinamento nenhum, o cliente chegou e ela já perguntou já de plano o que era o processo dele, sobre o que se tratava. Porque eu simplesmente também não tinha nem cadastro específico de clientes, pastas, organização, sistema de cadastro, campo financeiro, não possuía nada disso logo no início lá da minha profissão. E logo nesse primeiro atendimento do seu Arlindo, na verdade ele já era cliente do escritório, essa secretária ela me retoma a ligação e informa que se tratava de aposentadoria, da forma que ele simplesmente orientou ela. Esse cliente entrou então na minha sala e antes mesmo que ele começasse pelo menos a perguntar sobre o processo dele, eu já estava naquele momento com pastas e pastas aqui na minha mesa, eu voltei então para esse cliente e disse para ele, olhando para o computador, que a ação de concessão de aposentadoria dele estava em trâmite, que ele teria que aguardar um pouco mais, que o processo previdenciário é lento assim, que a culpa é do fórum, que a culpa é do judiciário, que existem muitos processos no judiciário, daí a demora, mas para ele ficar tranquilo que logo ia dar certo e ia sair a aposentadoria dele. Sem mesmo ouvi-lo, sem mesmo perguntar para que ele estava presente ali. Tudo isso para que atendesse ele de forma rápida e ele fosse embora. Foi quando ele simplesmente, numa educação muito grande, olhou para mim e disse que ele já estava aposentado há 6 anos, que quando ele buscou o escritório era simplesmente para ele conseguir uma revisão de aposentadoria. Nesse momento, já no segundo, terceiro ano do exercício da advocacia, eu percebi que eu tinha que realmente mudar muita coisa no escritório, não só ligado à parte de organização, mas também ligado ao atendimento, ao carisma que particularmente nunca tive no sentido de atender bem o cliente, de ouvir de forma ativa e de se relacionar bem com os clientes no campo previdenciário. Esse ambiente organizado que eu retrato para o advogado que quer realmente atuar no campo previdenciário ou que já atua no campo previdenciário, se utilizar de um sistema prático, jurídico, online, de cadastro de pastas e petições e andamento processual. Se você já faz isso, ótimo. Mas o seu sistema, por exemplo, ele simplesmente se utiliza da sua publicação, aqui no estado de São Paulo, por exemplo, da ASP, e anexa a sua publicação dentro do site, já dentro da pasta do cliente. Se o seu sistema não faz isso, você realmente perde muito tempo. Eu indico, por exemplo, aqui um sistema chamado PROMAD, que é o Programa de Modernização da Advocacia. Você vai ter uma despesa de, acho que de R$80, R$90 por mês. Isso é só uma indicação. Eu particularmente utilizo, eu acho muito bacana o sistema, porque é um sistema bem completo, ele reúne financeiro e a parte jurídica, toda dentro do mesmo sistema jurídico. Só que eu demorei muito tempo para perceber a importância de se utilizar um bom sistema jurídico. E o tanto de tempo que realmente eu ganharia, ou eu ganho, utilizando um sistema de qualidade que faça todas as integrações no dia a dia da gestão do meu escritório. E não bastasse isso, para você que atua por vezes sozinho, ou para você que já tem vários anos de experiência aí no campo previdenciário, note a importância e a relevância de você ter realmente um profissional, uma equipe qualificada, pelo menos uma secretária treinada. Uma secretária que possa fazer, nesse primeiro momento, essa primeira análise, conversar um pouco com o cliente, te transmitir a informação correta para você fazer o atendimento certo, o atendimento correto no dia a dia previdenciário, que realmente ele é bastante corrido, ele é bastante agitado. Então, quando você tem uma secretária treinada, uma secretária ou uma equipe treinada, estagiários ou profissionais que trabalham com você, que já tem um treinamento, já tem um conhecimento no campo previdenciário, isso facilita muito o seu dia a dia. E às vezes você pode me questionar, Elias, eu advogo sozinho, ou eu tenho um sócio, eu tenho um funcionário, um estagiário, mas eu não tenho secretária. Hoje não existe muito mais desculpa. Note, por exemplo, se você digitar no Google secretária online, você vai encontrar, por exemplo, vários sistemas em que você pode divulgar o número do seu escritório, o cliente vai ligar, essa secretária online, ela vai fazer o atendimento lá na central dela, ela vai agendar isso para você, por exemplo, utilizando a agenda do Gmail,
E basta você ter um e-mail gratuito do Gmail que você vai clicar na sua agenda e vai estar agendado. A sua audiência, vai estar agendado o seu atendimento, vai estar agendado o seu dia a dia. E isso com planos extremamente baratos hoje em dia, R$290, R$300, você consegue ter uma secretária online. Um valor bem inferior ao piso do salário mínimo, por exemplo, um salário mínimo nacional ou de um salário obrigatório aí do piso da categoria para uma secretária. Fora os benefícios e os encargos fiscais que existem da contratação da secretária. Mas se você já tem um mínimo de condição e possui uma secretária boa, treinada, possui profissionais, ótimo. Mas mesmo para alguns profissionais que já possuem uma secretária lá, eles se utilizam até de serviços paralelos, como é o caso da secretária online, que facilita e ajuda muito o dia a dia, ajuda muito essa organização. Em relação ao banco de dados, nada mais é do que você deixar tudo isso bem documentado, bem dividido, as petições iniciais, as manifestações, os recursos, os termos de atendimento, contrato, procuração, manifestação, tudo isso bem documentado no desktop aí do seu computador e dos profissionais que trabalham com você, para você se organizar isso, efetuando, realizando essa organização dentro do banco de dados. Isso vai facilitar muito a sua vida, vai facilitar muito o seu dia a dia. A gente avança aqui, pessoal, e só para a gente tentar entender uma coisa. Às vezes é muito mais importante você trabalhar nessa parte estrutural do seu escritório de advocacia para quem já trabalha no campo previdenciário. Quando eu digo estrutural, é a base, é o alicerce, são as raízes aí do seu escritório, com mais calma, com mais cautela. E isso por quê? Porque para você, não tenha dúvida, por vezes vai ser realmente bem melhor cuidar da direção do que da velocidade. E esse realmente é um dos princípios, por exemplo, da Toyota. A Toyota tem um princípio que ela fala o seguinte, ó, a direção é mais importante que a velocidade. Quem conhece aí os carros da Toyota, por exemplo, o novo Corolla, a fábrica da Toyota tem esse princípio, que a direção é mais importante que a velocidade. Nós, claro que devemos incluir isso no nosso dia a dia, seja na sua área de atuação, ou seja no campo previdenciário. Se eu retroagir aqui ao início também, no terceiro, não é nem mais início, terceiro, quarto ano de exercício da advocacia, lá atrás da minha vida, eu vou me deparar com a seguinte situação. Quando eu comecei a realizar vários atendimentos no campo previdenciário, eu vi que não dava certo, aí eu percebi que eu fazia atendimento de forma desorganizada. Eu fui refletir um pouco e eu não entendia que o problema estava comigo. Eu achava que o problema era na cidade, ou que era o cliente, ou que era qualquer outra coisa, mas que o problema não era meu. E aí o que eu fiz pela lógica? Eu fui abrir escritório em outras comarcas, em outras cidades. E eu fui abrindo escritórios. Abri escritórios em 7 cidades até, na verdade. Com o tempo a gente foi ampliando, abrindo, abria um lugar, ficava 2 meses, fechava e mantinha os escritórios anteriores. E eu demorei bastante tempo para perceber que o problema realmente era de gestão. O problema realmente era da base, era na estrutura e era comigo mesmo. Que fazia uma gestão, na verdade eu não entendia absolutamente nada de gestão no campo da advocacia e em especial no campo previdenciário. Com o tempo, eu percebi também, isso evoluindo no exercício do meu trabalho, da minha profissão, a importância que existe no planejamento estratégico, no posicionamento e no marketing jurídico. Eu não vou retratar, explicar aqui sobre marketing jurídico ou sobre posicionamento, uma vez que vocês terão vários cursos aí sobre, e vários profissionais fantásticos aqui nesse fórum, que vão sempre trazer aí insights sobre o campo do marketing jurídico, por exemplo. Mas note, o que a gente informou e explicou lá atrás sobre ouvir, sobre a voz humana, a sua voz como advogado ser ouvida no seu contexto social, exatamente isso se refere ao posicionamento e um dos pontos aqui do marketing jurídico. Quando a sua voz é ouvida, quando o seu escritório adota técnicas específicas de marketing interno ou externo, tudo isso pautado lá num planejamento estratégico, quando você traça o seu objetivo e ao menos as metas que você pretende alcançar, certamente isso vai acontecer de forma gradativa, de forma correta e de forma organizada. Agora, se você simplesmente não sabe nem aonde você quer chegar, qualquer caminho que você adotar é o suficiente, é importante para você, é o suficiente.
E isso está errado. Se você não sabe nem aonde o teu escritório, a sua banca pretende chegar, se você não traçou objetivos claros para o seu escritório, para o seu trabalho, aqui mesmo no contexto previdenciário, você não tem metas para bater, você não consegue chegar lá de forma tranquila, sem ter uma desorganização muito grande pelo caminho. Então, é bem importante e relevante esse planejamento. Elias, o que você indica sobre planejamento estratégico? Tem várias formas ligadas ao planejamento estratégico. E isso vocês vão assistir aí no fórum. Mas, por exemplo, eu gosto muito de um método muito simples chamado Canvas. O Canvas nada mais é do que um quadro colaborativo, que na verdade teve origem em um determinado livro específico, e esse quadro colaborativo ele permite que você visualize todos os contornos aí da sua empresa, ou até do seu escritório no campo previdenciário, em que você trabalhe isso numa única folha A4 ou num único quadro, você trabalhe o que você possui de valor, quais são as suas despesas, receitas, quais são os caminhos que você vai conseguir chegar até o seu cliente, você vai conseguir transferir o seu cliente e fazer com que esse cliente seja realmente um cliente parceiro, um cliente-chave, utilizando esse método, por exemplo, que é o método Canvas, que eu gosto bastante pelo fato dele ser bem simples. Se você quiser ter acesso, por exemplo, a conhecer um pouco mais sobre o Canvas, deixa um comentário aqui embaixo do vídeo, eu te envio ele com o maior prazer, eu respondo ele, mas é importante que você encaminhe, faça essa solicitação, faça o seu comentário aqui embaixo, que eu te encaminho aí alguns pontos ligados ao planejamento, mas no campo previdenciário, tá ok? A gente avança um pouco aqui, pessoal, só para a gente continuar evoluindo. Então notem, toda essa parte estrutural, toda essa parte ligada às raízes aqui da nossa macieira, elas se relacionaram a temas ligados à organização, ao conhecimento jurídico, a cadastro de processo, a planejamento estratégico, a técnicas de marketing e de posicionamento. Ainda dentro, lá atrás, das técnicas de marketing e de posicionamento, é bem relevante a gente compreender que a situação ligada ao carisma. Quando eu digo a situação ligada ao carisma, é porque tem pessoas que por si só são carismáticas e elas atraem automaticamente clientes para a sua banca, para o seu âmbito, no contexto aqui nosso, por exemplo, previdenciário. E há pessoas que às vezes não têm esse carisma, mas podem trabalhar, podem entender algumas técnicas, alguns métodos específicos para desenvolver formas de atendimento, como ouvir de forma mais ativa aquele cliente, aquela pessoa com quem você se relaciona. Isso tudo porque o cliente realmente ele tem que gostar de você no primeiro momento que ele vê você. Quando o cliente senta na sua frente e ele gosta de você, independentemente se você tem pós-graduação, mestrado ou doutorado, muitas vezes o cliente, no campo previdenciário especificamente, ele não quer saber disso. Ele quer saber se ele teve realmente um bom atendimento, se ele teve alguma indicação aí do seu escritório, se você vai conseguir realmente realizar a concessão daquela aposentadoria ou aquela revisão e prestar aquele trabalho para ele de forma efetiva. Porque tudo isso tem relação com o relacionamento. A pessoa bem relacionada, note, a pessoa bem relacionada, a pessoa que tem um bom relacionamento, e mesmo que ela não tenha uma formação técnico-científica fantástica, ela com o tempo, ela consegue efetivamente, se ela tiver um mínimo de planejamento, o sucesso. Aí o que ela faz? Ela contrata esse profissional que tem a qualificação específica para trabalhar para ela. Isso tudo ela consegue por meio do relacionamento, porque o relacionamento, aqui em especial no campo jurídico e ainda mais no campo previdenciário, é o que vai fazer a diferença entre o sucesso na área previdenciária e aí a inexistência jurídica, por exemplo, do seu escritório no seu contexto, na sua cidade, região, até no país. Então tudo isso, o relacionamento hoje, ele é o que comanda, ele é o que coordena tudo o que você imagina sobre as técnicas de posicionamento, de marketing, de relacionamento, de sucesso ou não na área de atuação aí do seu escritório. Para a gente avançar dentro da área previdenciária, dentro do campo da implantação ou desenvolvimento dessa área, quando você compreende a importância e a relevância dessa base estrutural no campo previdenciário, você chega já no segundo ponto, que é no campo da reflexão, do diagnóstico e da ponderação. E quando eu digo reflexão, diagnóstico e ponderação, é se você já tem um planejamento realizado, se você já
já gasta parte do seu tempo com marketing jurídico, por exemplo, com técnicas ligadas à prospecção ética de clientes, se você já possui toda essa organização e se preocupou sim com o seu conhecimento jurídico e você realmente construiu esse alicerce para o seu escritório ou para implantar a área previdenciária aí no seu escritório ou para desenvolver a área previdenciária aí no seu escritório, você já evolui e chega numa fase que você está próximo à colheita dos frutos. E quando eu digo isso, é o momento que você tem que simplesmente refletir, diagnosticar aquilo que foi feito de certo e errado e ponderar realmente, compreender aquilo que você pode fazer de diferente, aquilo que você pode melhorar, aquilo que você pode conseguir agregar aí no seu escritório em relação, seja ao conhecimento, seja a marketing, ou seja outras técnicas ligadas à prospecção de clientes aí do seu escritório. E justamente para isso, o que acontece? Você começa a verificar a necessidade de investir, seja em parcerias ou seja na própria prospecção ética de cliente, porque você já está organizado. A partir do momento que você já tem esse grau de organização, você começa a se preocupar. E é exatamente essa fase que você tem que se preocupar. Não é quando você está nessa fase inicial. Porque a partir da fase de planejamento, de organização, quando você cresce, está realmente bem estruturado, bem alicerçado, você consegue se preocupar com as parcerias e com as prospecções de cliente. Então, por exemplo, no campo da prospecção de cliente, o que eu fazia de errado nos primeiros anos do exercício da advocacia? Eu simplesmente entendia que fazer parceria é ligar para o advogado e falar o seguinte, me manda ação previdenciária aqui, que você fica com a metade, eu fico com a outra parte, e aí quando for saindo eu vou te mandando o valor, eu vou te mandando o resultado disso. Isso não é parceria, na verdade isso é uma grande perda de tempo no seu dia a dia. A parceria, ela exige um pouco realmente de esforço, de trabalho e de organização e de benefícios, regras, metas e objetivos, seja para o parceiro, para aquele que você buscou, ou seja para o seu escritório. Para as duas partes aqui nessa parceria. Primeiro, você tem que ter um contrato, mesmo que simples, de parceria. Segundo, você conhece algum advogado, qualquer advogado do seu meio, do seu relacionamento, que não trabalha no campo previdenciário? Se você conhece esse advogado, é o advogado e você tem já uma boa relação com ele, tem um pouco já de conhecimento em relação a esse advogado, no exercício da profissão, você sabe que o escritório dele é bem localizado, ele não está localizado num prédio comercial, no último andar, onde não tem condição nenhuma dele fazer atendimento, às vezes em massa de clientes no campo previdenciário. Então você situou uma boa localização, você tem boas referências, você já tem um grau de relacionamento com esse advogado, é o momento certo. Se você já está estruturado, organizado, é o momento certo de você fazer essa parceria. E de que forma? Se você quiser ter acesso a, por exemplo, um contrato, um modelo de contrato de parceria, deixa aqui o comentário abaixo desse vídeo, eu te envio com o maior prazer aqui um modelinho bem simples, mas bem bacana, ligado à possibilidade de se realizar parceria entre escritórios de advocacia, com obrigações, ônus e responsabilidades entre as partes. E nessa realização dessa parceria, o que você vai deixar bem claro para a outra parte? Que ele vai seguir um modelo seu, do que? De atendimento, por exemplo, vai seguir um roteiro de atendimento, vai escanear essa documentação e vai te encaminhar até a data tal. Você vai ter acesso à entrevista, à documentação, e aí sim você vai estar organizado para cadastrar e confeccionar a ação, sendo que geralmente a atividade do parceiro é fazer a prospecção, a sua é de ajuizar a ação e fazer o acompanhamento, inclusive incluindo o nome na procuração do advogado parceiro. Você vai ter esse contrato de parceria, por vezes os seus honorários ele tem que ser um pouco superior ao do escritório que te remete, porque você vai ter despesas no curso desse processo, vai ter gasto no curso desse processo, por isso que justamente a hora de buscar parceria é agora, não é no início, não é no momento que você está desorganizado, que você não tem planejamento. E isso, o advogado ele está muito acostumado a fazer isso. Às vezes o escritório está uma bagunça, está bem desorganizado e ele vai buscar parceiros, ele vai... Entenda o seguinte, tudo tem uma fase. Depois que você já está extremamente organizado e planejado, você consegue alcançar essa fase de investimento, de parceria e de ampliar aqui a prospecção de clientes, mas isso tem que ser de forma organizada. O Henry Ford, ele tem uma frase que se relaciona bastante a isso. O Henry Ford ele fala o seguinte, unir-se é um bom começo, manter a união é um progresso e trabalhar em conjunto é a vitória. Então, depois que você já se uniu, que você conhece ele,
que você mantém um mínimo de progresso e de crescimento, o trabalho em conjunto realmente é a vitória. É um trabalho que você chega num determinado ponto, que num grau de sintonia com o teu parceiro, que tudo que você faz com ele dá certo. E isso no campo da advocacia não ocorre com frequência. Quando você consegue esse parceiro e entra num grau de sintonia, tanto ele como o seu escritório conseguem resultado realmente de sucesso. Passando por essa etapa, a gente chega na fase da colheita. E essa ideia aqui da colheita não é simplesmente que você vai colher os frutos e ótimo. Na verdade, a primeira fase aqui da colheita é o momento em que você realmente vai começar a se utilizar daquilo que você oferiu de honorários, de lucro no exercício da advocacia previdenciária, justamente para transformar clientes em clientes-chave e transformar clientes-chave em parceiros. Lá no método Canvas isso tem isso e é bem bacana e é bem simples. Quando o seu cliente que você aposentou, que você conseguiu uma revisão de benefício, que você conseguiu um benefício bacana para ele no campo previdenciário e ele fica realmente contente com aquilo, e é um cliente que tem influência em determinado segmento da sociedade, seja no campo religioso, seja no campo esportivo ou de uma associação ou de um sindicato, esse cliente que até então é um cliente, ele se torna automaticamente um cliente-chave até se tornar um parceiro aí do seu escritório. Só que para você chegar nesse processo de transformação, você tem que prestar um serviço de qualidade, manter o que eu chamo aqui, e até de forma equivocada, de um pós-venda, né, que é entrar em contato com esse cliente sempre, informando sobre o processo dele, sobre aquilo que ele fez, realizar, por exemplo, um café da manhã aí no seu escritório com parte desses clientes, que são clientes relevantes aí, que são pessoas que sempre te indicam pessoas e você simplesmente, no máximo, você diz obrigado e o tempo passa e esse cliente simplesmente não volta mais no seu escritório. Esse processo de aproximação com esse cliente de forma ética, você consegue transformar ele num cliente-chave até esse cliente se tornar realmente um parceiro do seu escritório e você vai verificar realmente que com o tempo ele vai realizar grandes indicações no campo previdenciário e vai gerar um grande resultado se você souber trabalhar isso da forma correta, da forma mais certa. A gente avança, ainda aqui dentro já da parte dos frutos, com a ligação com a parte da geração de valor, novas teses jurídicas, novos nichos, exemplo, advocacia previdenciária empresarial. E aqui é bem importante. Note o seguinte, doutor, boa parte da sua advocacia previdenciária, ela é uma advocacia só de êxito? Se isso acontece, alguma coisa está errada com o seu escritório. E quando eu digo isso, por que eu digo isso? Eu digo isso pelo seguinte ponto. No campo previdenciário, hoje, é perfeitamente possível você oferir honorários quando do ajuizamento da ação. Isso porque você não vai se ater apenas a exercer a advocacia previdenciária no campo de concessão de aposentadoria ou de revisão de benefícios, seja administrativa, seja judicial. Existem inúmeras ações no campo previdenciário que você consegue cobrar e receber de forma antecipada honorários por aquele processo, mesmo que não tenha relação com a aposentadoria e com a revisão naquele momento. Vou te dar um exemplo. Você trabalha com ações declaratórias, por exemplo, para incluir um determinado período no CNIS, no Cadastro Nacional de Informações do Segurado. Período que o cliente compareceu no seu escritório, você fez a contagem da carteira de trabalho, não deu a aposentadoria, mas ele te fala que ele trabalhou um período na roça, um determinado período em uma função, em que aquela função não está retratada na carteira de trabalho. Você faz alguma ação, seja judicial, ou algum procedimento administrativo para, já de plano, organizar a aposentadoria dele para quando, daqui 6 meses, daqui 1 ano, daqui 3 anos, 5 anos, 2 anos, quando ele tiver direito, isso já está incorporado no CNIS desse segurado, já existiu, por exemplo, uma sentença homologatória, já existiu uma certidão da Previdência, você realiza esse tipo de trabalho? Se você ainda não realiza, você deve realizar, porque você vai cobrar por esse trabalho, você vai cobrar por esse serviço, e isso tudo de forma antecipada. Uma outra situação, por exemplo, você já teve alguma ação trabalhista em que você recebeu o processo de trânsito em julgado e o teu cliente recebeu X de horas extras, por exemplo, e sobre as horas extras houve a incidência lá de contribuição previdenciária. Essa incidência do INSS sobre as horas extras, elas não estão incorporadas no CNIS, nas relações, nas contribuições do seu cliente, no campo previdenciário.
Então o que você vai fazer? Você vai ajuizar uma ação para deixar isso já de forma organizada e ampliar o valor da contribuição desse segurado naquele período em que houve o reconhecimento de hora extra numa ação trabalhista. Isso você vai fazer por meio de uma ação simples, judicial, e vai cobrar por isso. Outra ação, por exemplo, dano moral previdenciário. Hoje, em todos os juizados pelo país, os advogados vêm oferindo lucro, às vezes não muito alto, mas sempre ganhando as ações de dano moral previdenciário. No campo do planejamento previdenciário, por exemplo, planejamento previdenciário, você simplesmente faz a contagem da carteira de trabalho, ou você aponta a renda mensal inicial desse cliente, ou você retrata que ele vai se aposentar em tal data, que ele pode ampliar a contribuição dele a partir de agora, que ele deve adotar esse caminho ou aquele caminho para conseguir um valor X de aposentadoria lá na frente. Esse serviço é um serviço agregado em que você gera valor no exercício da sua advocacia previdenciária. São inúmeras as ações no campo da advocacia previdenciária empresarial. Então, tudo isso, note um dado, essas modalidades de ações, hoje elas representam de 2 a 3, no máximo 5% dos advogados no campo previdenciário trabalham com essas modalidades que eu citei aqui. 95% é concessão e revisão de benefício. E você consegue 20, 30, 40% de honorários de forma antecipada, nesses simples exemplos que eu dei no campo previdenciário. Tudo isso você gera valor, mas para isso, claro que você tem que começar lá de baixo. Você tem que ter o seu alicerce, o seu planejamento, organização, conhecimento jurídico, eventualmente ter parceiros, refletir bem, diagnosticar os seus problemas, começar a colher os primeiros frutos aí do seu trabalho e chegar num ponto em que você vai delimitar, você vai determinar aquilo que você vai trabalhar, aquilo que você não vai trabalhar, no que você vai investir no campo previdenciário. Tudo isso gerando efetivo valor aí no seu trabalho e para o seu cliente. A gente avança aqui para um último ponto dentro do campo previdenciário, seja para implantar ou seja para desenvolver a área previdenciária aí no seu escritório. E a gente retrata que o planejamento, certo? Sua advocacia, ela vai ser realmente lucrativa e você vai ter mais tempo para viver. Então, note o seguinte, dentro disso que a gente retratou até agora aqui, existem então 3 grandes caminhos que você pode adotar, seja para implantar ou para desenvolver o escritório previdenciário aí no seu escritório. Você pode simplesmente plantar uma semente, assim como a macieira, você vai plantar essa semente e você simplesmente vai aguardar e vai esperar bastante tempo realmente. Às vezes 5, 6, 7, 8 anos para começar a colher todos os frutos dessa advocacia previdenciária, que é o tempo médio real, sincero, real. Se você começar do zero, plantar uma semente e for pelo caminho mais longo. Num segundo momento, você pode simplesmente fazer aqui um enxerto ou trazer uma muda. E quando eu digo trazer uma muda aqui da macieira, trazer uma muda que já tem ali 2, 3 anos. Isso quer dizer o quê? Que você deve, então, consumir conhecimento jurídico no campo previdenciário. Quando você consome conhecimento jurídico, você ganha tempo, você corta etapas, você corta caminho e o seu sucesso no campo previdenciário realmente ele é antecipado e às vezes você pode demorar, o que você demoraria 6, 7 anos, aqui você realmente, com essas ações, por exemplo, que eu retratei aqui, em 1 ano, 6 meses, 2 anos, você já começa a ter lucro e às vezes no próprio atendimento ali, nos primeiros meses, já receber honorários fruto das primeiras ações ajuizadas, isso tudo porque você consumiu um grande conhecimento jurídico que existe aí no mercado, seja por meio de bancos de dados, seja por meio de cursos práticos, treinamentos práticos, e você corta etapas, você efetua realmente o seu planejamento com profissionais no campo de marketing jurídico, você adquire conhecimento jurídico, teórico e principalmente conhecimento prático e você queima etapas. O terceiro caminho é aquilo que eu não indico para ninguém, é simplesmente o advogado que quer simplesmente transportar, retirar uma árvore frutífera, uma macieira frutífera de um ponto e colocar ali no seu escritório, no jardim do seu escritório. Nos primeiros meses você vai conseguir fazer a colheita dos frutos, logo em seguida essa árvore frutífera ela morre e isso é fruto do quê? De você não ter efetuado o mínimo de desenvolvimento ao longo do tempo para realmente colher aquele fruto como é devido. E isso, de simplesmente transportar uma árvore frutífera para dentro do escritório, é o que eu fiz
no começo de todo o exercício da minha advocacia, abri escritórios em várias cidades, fechei escritórios em algumas cidades, mantive outros, aprendi, mas aprendi pelo meio mais difícil ao longo dos últimos 10 anos. Fui trabalhar naquilo que eu me apaixonei ao longo do tempo, que é a docência universitária. Trabalhei como coordenador em cursos de direito, em faculdades de direito, até entender que é possível sim para o advogado no campo previdenciário queimar etapas, adquirir realmente conhecimento de forma mais rápida, mais ágil e alcançar o devido sucesso. Existe também uma frase que eu gosto muito, que é uma frase do Einstein, e ele fala o seguinte: a mente que se abre para uma nova ideia, ela jamais voltará a ter o seu tamanho original. Então, acho que é essa mensagem que fica aqui para vocês. Estou à total disposição para responder as dúvidas sobre esse nosso encontro online. Se você tiver qualquer tipo de comentário, faça aqui abaixo um comentário, tire suas dúvidas, deixe aqui o seu comentário. O seu comentário ele tem um grande valor, realmente, não só para mim aqui, mas para o próprio fórum, porque ele gera, claro, ele gera reflexão, ele gera, por consequência, o conhecimento. Então é isso, muito obrigado e forte abraço.